as 5 teses é para sugerir que algumas coisas estavam erradas, e não para, como ele diz, fazer toda essa revolução. Ele nunca havia pensado na revolução, na reforma protestantista, mas em reeducar algumas práticas da Igreja Católica. Então, o que eu pensei? Eu disse assim, sabendo da história, porque já havia estudado, eu disse, estratégia do demônio. Ele quer me pegar. Aquele pastor é endemoniado. Aquela mulher dele é endemoniada também. Eu tenho que parar. Pedir demissão. Pedir demissão. Pronto. Falei com os padres católicos e disse, essa é a realidade. Isso, sai de lá, que ele é um demônio. Aquele homem é... Saí. Pronto. Só que aí o que aconteceu? Não conseguia sustentar. Coloquei posts, me chamaram de novo uma igreja brasileira agora, a evangélica, e eles disseram assim, você não precisa ficar no culto, só treine no coral. Eu disse, perfeito, vou lá. Mas aí a mesma coisa, todos os coralistas começavam sempre a me falar alguma coisa. Hernani, você vive tão disciplinadamente, eu acredito que Deus tem um plano. Aí já era em português, né? Faz, você pensa bem, etc. Eu disse, ok, né? Eu saí de um lugar, agora tem outras pessoas falando, e eu gentilmente dizendo, ok, está bem. E aí, mas eu precisava do dinheiro. Aí eu disse, ok, vamos lá, mais um pouco. Só que aí eu comecei a chegar em casa e comecei a dizer, e se é verdade tudo o que eles estão me falando? E se é verdade que são 10 anos perdidos, que por causa de um dogmatismo, eu não tive ainda a coragem de orar a esse Espírito Santo que eles me falam tanto e pedir a ele que pudesse me dar entendimento daquilo. Aí comecei a estudar a Bíblia. Passou-se, eu não acredito que passou-se mais de uma semana. Passou-se esses dias e eu comecei pelo Evangelho de João. Eu lembro-me como se fosse hoje, eu ficava, e o Senhor sabe da verdade, eu ia para dentro da capela católica, eu sentava e passava a tarde do domingo, porque aí eu comecei, aquilo começou, como fala a palavra, é viva, começou a me questionar, começou uma coisa que eu disse, que isso? E eu não sabia disso, eu não sabia disso e daquilo. E aí começou o grande problema. Porque aí eu pensei, ok, realmente o demônio quer me tirar dos caminhos do Senhor. E a gente tinha uma prática entre os monges medievais, que é a flagelação. Quem já ouviu falar? Flagelação, nós usávamos chicotes, ou até lâminas, etc. Eu cheguei a um momento, durante esses últimos 6 meses, que a questão foi tão forte e foi a seguinte. Eu acredito que tudo isso que eu estou lendo, quando eu terminei o Evangelho de João, e eu só não li, eu fiz um estudo, eu quis questionar, eu quis ver se tinha coerência. E quando eu terminei, eu vi isso porque eu era treinado para pensar, o filósofo era treinado para pensar. Só que mesmo o meu pensamento, por causa do dogmatismo, ele era enclausurado como eu, entende? E aqui eu comecei a entender que Deus, no seu Espírito, me dava liberdade para pensar, segundo as coisas que Ele queria que eu pensasse. Aí começou a contradição. O que eu comecei a fazer? Comecei a fazer as práticas. E por isso, ontem até algumas pessoas vieram. Eu lembro-me quando eu me casei, que é uma das partes mais complexas, porque quando eu fui ter o meu primeiro relacionamento com a minha esposa, eu tinha vergonha de tirar a camisa, porque eu me machuquei tanto, meu corpo é todo cheio de feridas, porque durante aquele instante eu realmente quis flagelar o meu corpo, porque como todo monge medieval, ele, quando tem as tentações, supostamente, ele começa a flagelar, como os meus braços, que ontem algumas pessoas viram, etc. E eu fui firme nisso. Firme ao ponto que eu estava tão desesperado, porque a palavra estava entrando tão profunda na minha mente, que eu fui numa noite da capela, peguei, já não adiantava mais só usar esse tipo de flagelo, e aí peguei faca para começar a cortar-me inteiramente, porque o valor da palavra ele estava tão convencido na minha mente, que o primeiro questionamento é,
eu dediquei-me 10 anos para algo que era mentira. E isso causou-me uma decepção tão grande, pelo fato que eu era muito dedicado. Eu era extremamente dedicado. Extremamente. Então, eu lembro-me que naquela noite, na janta, um dos meus colegas, ele estava sentado e eu já estava naquela prática por algumas semanas, os meus braços, como vocês podem ver, só que por causa que eu usava a bata do padre, eu conseguia esconder, e a verdade é que você esconde, só para o seu superior você poderia falar. E aí, nós jantando, ele pôs a mão em mim, assim, brincando entre os seminaristas, e me doeu, porque olha só, estava em carne ainda viva. E ele notou, ele disse: Hernani, o que está acontecendo? Está machucado? Eu disse: não se preocupe, não tem problema. Só que ele notou. Meia-noite eu fui para dentro da capela, porque aí eu tinha o Santíssimo, e aí eu disse: Santíssimo, vem me ajudar, porque isso está convencendo, está indo contra tudo aquilo que eu aprendi. E aí naquela noite eu levei a faquinha, uns pequenos, não sei, tipo gilete, entende? E aí eu comecei a me cortar, mas quando eu vi, ligaram a luz da capela, porque eu estava já bem ensanguentado, e esse rapaz com outros seminaristas me acolheram, me tiraram dali, fui levado para fazer os curativos, porque estava muito ruim, e no outro dia me chamaram, o padre superior, me disseram: a sua bolsa de estudo vai ser cortada, o seu visto de estudante vai ser cortado e você vai embora se você não fizer o tratamento. Porque ainda eu era um bom estudante. E aí eu fiz o tratamento por 3 dias, era para ser por 3 meses. No terceiro dia, com a psicóloga, eu disse assim: não, jamais. Eu vou voltar para o seminário e vou pedir que eu possa ser destituído da bolsa de estudo. Voltei e cheguei e falei ao Dean, e ele disse, espantado, e ele disse: aonde que você vai agora, todo debilitado? E eu disse: eu vou lá falar com o Pastor Jerry, que é Pastor Hernani. Cheguei lá, e aí eles me acolheram. Obviamente que primeiro foram tratar da minha necessidade estrutural, psicológica, porque eu estava extremamente destruído, não por causa da ferida corporal, mas por causa daquilo que eu tinha investido por 10 anos, tanto música, tudo era com o objetivo de servir a igreja. Eu estava em Roma, eu estava em Ávila, Espanha, tudo uma preparação, e isso que me questionava. Eu perdi tudo, e muitas vezes na caminhada para ser padre, eu conheci moças que eu entendi que elas queriam ter um relacionamento comigo, no sentido não de me tirar naquele instante, ou que eu fosse fazer algo errado, não, mas no sentido que eu entendia que Deus me questionava através delas, se era isso mesmo que eu queria, mas eu continuava firme naquilo. Aí saí, fui abrigado por uma família, tiraram-me do meu apartamento por 6 meses, eles me cuidaram. E me cuidaram com tanto amor e carinho, que é o tio Tony e a tia Cleusa, que moram lá nos Estados Unidos. E aí começou todo o processo. 3 meses depois, voltei a dar aula nas igrejas, e aí foi quando eu encontrei a minha esposa. E aí eu fiquei fascinado, né? Porque eu vi que Deus me tirou de uma coisa e já deu um presente, uma esposa. E aí a minha esposa gostou de mim, eu gostei dela, e aí eu disse para ela: eu quero casar. E ela disse: ok, minha esposa foi pequenininha para os Estados Unidos, então toda a cultura dela é americana, e para os americanos essa história, eles casam com 30 anos, depois que tem no mínimo um mestrado, doutorado. Tu quer casar? Eu quero. Aí casei em 8 meses, foi rápido, e eu foi tudo lindo, porque eu fui no primeiro restaurante com a minha esposa, fui no primeiro parque de diversões com a minha esposa, foi a primeira vez em Nova York, mesmo morando nos Estados Unidos, mas eu vivi em clausura, a primeira vez com a minha esposa. Viajei em termos de sair dirigindo pela costa
a dos Estados Unidos com a minha esposa. E aí eu começava a notar, gente, olha quantas coisas Deus tinha para mim. Gente. E aí eu entendi assim, hoje em dia o inimigo se usa porque ele é astuto, mas a astutez dele é muito mais dado pela legalidade que eu dou para ele. E por quê? Por causa desse parecer aqui. Porque o povo de Deus esquece-se que Deus se comunica primariamente com eles, dando instrução, dando a direção, dando a persistência daquilo que ele aponta através disso. E quando a gente deixa isso de lado, não tem como entender os planos de Deus. Você, como dizia minha avó, fica como barata tonta, de um lado para o outro. Aí depois nós casamos no dia 30 de novembro de 2012. Tivemos o nosso filho, a Emanuele, e eu vivo, acho que o pastor sabe, os pastores acham engraçado aqui na Europa e lá nos Estados Unidos, que eu venho e eu sempre trago a minha internet junto, quer dizer, mesmo se eu não tiver internet, eu trago a minha americana, porque sabe aquilo que eu te falei, que eu fui entendendo que aquele convento que Deus permitiu que acontecesse na minha vida, não foi por uma casa. Todo o treinamento que eu tive não foi por uma casa. Ele só queria dar outra estrutura. Hoje, dentro da minha família, em outras palavras, nós vivemos assim. Sabe? Imagina a família de Nazaré. Entende o que eu quero dizer? Porque eu entendi que a coisa mais importante para Deus é que o homem de Deus e que a mulher de Deus cuide da sua família. Cuide da sua família. Então hoje eu tenho 6 anos de casado e eu vivo isso, sabe? Tudo aquilo que eu tinha sonhado, com todas as dificuldades, porque eu tenho um filho autista, do primeiro relacionamento da minha esposa, quando saiu da igreja, e eu adotei ele. Então, eu tenho a Emanuele e o Eduardo. Então, com todos os debruços do dia a dia, mas eu continuo vivendo isso com a minha esposa, de sermos uma família que busca o Senhor, e busca o Senhor disciplinadamente. Eu estou viajando, nós estamos fazendo as nossas campanhas, eu almoço com eles literalmente, eu sento à mesa mesmo estando fora do país. Não são coisas ilusionárias, são coisas que Deus aprova, são pequenos esforços ordinários que eu e você, pai e mãe de família, pode fazer. Porque se tem uma coisa que eu quero proteger, e com tudo aquilo que Deus me dá, é a minha esposa e meus filhos. E se Deus me dá essa possibilidade através dos meios, é isso que eu tenho feito. Eu não sirvo certamente para ser espelho de ninguém, porque Deus sabe das minhas dificuldades e as coisas que eu passo, mas também eu posso dizer com verdade nessa manhã para vocês, pois o Senhor está no meio de nós. Eu tenho tentado fazer o meu ordinário. Eu não tenho tentado deixar o meu ordinário, porque se eu quero o extraordinário, Deus tem me dito, tem que haver o ordinário antes. Então é isso que eu gostaria de, nessa manhã, ter falado um pouquinho para vocês sobre o meu testemunho. Eu sei que eu disse 15 minutos, mas tinha coisas que eu acho que seriam importantes e que Deus monta no quebra-cabeça daquilo que eu tenho dito para vocês. Hoje eu tinha também preparado uma palavra para vocês, que está em, como eu disse, Marcos capítulo 6, e só para não despedi-lo sem esse raciocínio que Deus me deu, que talvez seja importante para vocês, eu queria decorrer com vocês rapidamente, ok? Marcos capítulo 6. Eu vou trabalhar entre 7 versículos, ok? Só para pontuar com vocês. Em reverência à palavra, levante-se. Primeiro? Não, 6, 30 a 87.
apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. Ele disse-lhes: vinde aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo para comer. Então eles foram só no barco para um lugar deserto. A multidão viu-os partir, e muitos reconheceram, assim correram para lá, a pé, de todas as cidades, ali chegando primeiro do que eles, e aproximaram-se dele. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhe muitas coisas. Como já era muito tarde, seus discípulos se aproximaram deles e lhe disseram: o lugar é deserto e a hora avançada. Despede-os para que os possam ir aos lugares e aldeias circunvizinhos e comprarem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondeu-lhes: dai-lhe de comer. Amém? Então vamos lá. Prestando atenção, sentai-vos. Primeira parte. O que eu queria falar para vocês é que é bem notável o fato que todos os evangelistas vão nos falar acerca da multiplicação dos pães, dos peixes. E por que isso? Porque existem dois contrastes que o Senhor quer nos comunicar essa manhã. Prestai atenção e tenta aplicar na sua vida. O primeiro contraste é: nas mãos de Deus, o nosso pouco se torna suficiente para nós e para os outros. Imagina isso. Senhor, eu tenho tão pouco, como posso dar do pouco se o pouco irá me faltar? E aí o Senhor diz: mas o teu pouco, se colocado nas minhas mãos, ele se transforma no suficiente para você e abundância para o outro. Primeiro ponto que a gente vai aprender. E o segundo ponto é o contraste entre a atitude de Jesus e a atitude dos discípulos. Diante da situação que se apresentava, os discípulos primariamente dizem: Senhor, vamos a outras